E aí pessoal, eu sou o professor Bruno Rangel e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o período entre guerras. É aquela janela de tempo que ocorre entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ver a crise de 1929 e a ascensão dos estados totalitários no mundo. Então, vamos nessa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam se tornado uma potência econômica mundial. O centro do capitalismo havia se deslocado da Europa para os Estados Unidos. Havia uma promessa de crescimento irrestrito e de liberdade econômica nunca vista antes. Projetando uma recuperação europeia após a guerra, os Estados Unidos investem nos mercados asiático e latino-americano para consumir os produtos que os Estados Unidos produziam. Dessa forma, os Estados Unidos não precisariam de reduzir a sua produção no período após a Primeira Guerra Mundial, uma vez que os europeus eram os principais consumidores. Recuperando a economia europeia, o consumo europeu diminuiria. Dessa forma, os Estados Unidos teriam novos mercados para comprar os seus produtos e consumir, então, os produtos americanos. Para conquistar os mercados asiático e latino-americano, era necessário homogeneizar o consumo mundial. Dessa forma, os Estados Unidos vão investir no American Way of Life, que é o estilo de vida americano, propagado por meio de cinema, por meio da música, por meio do jazz e da rádio. Era um estilo de vida que comportava as formas de existir do mundo americano. Ou seja, o mundo deveria se espelhar nos Estados Unidos e, portanto, consumir tal qual ele. Os modelos de família, os modelos de consumo da casa própria, do carro, o consumo que se tinha na sua própria geladeira, tudo isso era influenciado pela cultura americana. Era uma nova forma de imperialismo, o imperialismo cultural, o imperialismo do modo de ser e existir no mundo. Pós-guerra, havia também um crescimento fantástico do liberalismo. Afinal de contas, os países que venceram a guerra eram países que defendiam esta forma de existir. Então você vê a ascensão do capitalismo liberal e da burguesia liberal, industrial e do capital financeiro. Dessa maneira, havia pouquíssima ou nenhuma regulação do Estado sobre a economia. Acreditava-se piamente na mão invisível do mercado e que o mercado se autorregularia por regras próprias. Nesse sentido, cria-se um ambiente especulativo em que as grandes empresas e os grandes negócios investiam muito dinheiro no mercado a fim de conseguir especular e ganhar dinheiro fácil dessa forma. E isso vai inspirar um estilo de vida doméstico, familiar. Muitas pessoas vão hipotecar as suas casas ou rehipotecar as suas casas, que seria um refinanciamento, com a finalidade de pegar o dinheiro que sobrasse e investir neste mesmo mercado financeiro que os grandes empreendedores investiam. A diferença é que os grandes empreendedores não estavam investindo nos únicos bens que eles tinham, suas casas, seus automóveis. Eles estavam investindo aquele dinheiro que lhes sobrava, eles estavam investindo o excedente de capital, enquanto as famílias investiam o capital que elas tinham. Se elas perdessem, elas perderiam tudo. E é o que vai ocorrer nessa crise. A falta de regulação do mercado por parte do governo leva a absurdos de monopólio, que é uma contradição interna dentro do liberalismo. Esses monopólios, por exemplo, havia nos Estados Unidos cerca de 300 mil instituições financeiras, mas apenas 200 instituições eram tão grandes, que suplantavam todas as outras 299.800. Ou seja, se uma dessas grandes quebra, você tem um impacto muito grande na economia americana. E não só na economia americana, mas na economia ocidental capitalista. Porque os Estados Unidos, como eu acabei de dizer, ele havia se tornado o centro do capitalismo mundial. Então, o impacto financeiro nos Estados Unidos acaba causando impacto financeiro no mundo todo. Nos primeiros anos, então, da década de 20, o plano de vender para a América e para a Ásia corria bem e a Europa continuava consumindo os produtos americanos. As famílias americanas também faziam parte dos consumidores deste mercado americano intenso. Dessa forma, a produção americana continuava em alta, assim como o consumo. O problema foi durante a segunda metade da década de 20, a partir de 1925, quando o mercado europeu começa a se recuperar e os mercados latino-americanos e asiáticos começavam a não conseguir mais contrair dívidas para comprar os produtos americanos. Chegavam ao seu limite de endividamento, não só os governos, mas também as próprias famílias.
Dessa forma, começou a haver um subconsumo, enquanto os Estados Unidos mantinham uma superprodução. E isto vai levar a uma quebra na taxa de lucro das empresas, que vão começar a demitir os seus funcionários. A questão é que funcionários demitidos não consomem. Então, o consumo diminuía cada vez mais. O mercado interno americano não conseguia absorver mais aqueles produtos que eram produzidos na indústria. Então, dessa forma, o mercado consumidor se encolhe enquanto a produção continuava alta. Com a quebra das empresas, devido ao baixo consumo, houve uma queda no preço das ações. E aquelas famílias que haviam hipotecado as suas casas para investir no mercado financeiro acabaram perdendo as suas casas para os bancos, que tomavam por falta de pagamento. Começa então o prelúdio do crash americano, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ocorrer numa quinta-feira de 24 de outubro de 1929. O nome dado nos Estados Unidos pelos jornais, pela imprensa de forma geral, foi a Quinta-feira Negra. Sim, é um nome racista, mas foi o nome que eles deram. Houve a falência de cerca de 85 mil empresas americanas e mais ou menos 4 mil bancos. Ou seja, havia uma onda de desemprego e uma diminuição significativa do crédito disponível para a produção. Ocorreu dessa forma um desespero social tão grande que as pessoas todas que tinham ações começaram a vender as suas ações, ocasionando então uma queda ainda maior no preço das ações e um prejuízo maior ainda, não só para as empresas, para os grandes investidores, mas principalmente para as famílias que investiam o capital que tinham, seus imóveis, por exemplo. O desemprego nos Estados Unidos chegou ao número de 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso levou a um desespero total das pessoas, muitas se suicidaram nesse processo, nesse período, e isso levou a uma depressão que alcançou ao mundo todo. Aliás, este é outro nome. A Grande Depressão é uma forma também de nomear a crise de 29, que funcionava mais ou menos da seguinte maneira. Você tem um subconsumo e uma superprodução. Isso quebra o lucro das empresas, que gera desemprego. Pessoas desempregadas consomem menos, o que leva um subconsumo ainda mais acentuado, e a produção continua em alta. Quando as indústrias têm que demitir seus funcionários e tem uma quebra no lucro, elas podem chegar à falência. Foi o que aconteceu com muita indústria e com muito comércio. Não tendo como pagar as dívidas, tanto das pessoas quanto das indústrias, os bancos então recorrem àqueles bens que haviam sido penhorados como garantia pelo pagamento das dívidas. Quando os bancos começam então a tomar as casas e os imóveis, os bens que as indústrias tinham, muitas pessoas foram morar nas ruas, por exemplo. E a casa, o bem imóvel tomado, ele não tem muita liquidez. Então os bancos perdem a sua capacidade de reinvestimento, o que vai afetar aquelas indústrias que não haviam fechado e que dependiam de tomar dinheiro emprestado dos bancos. Estes que têm bastantes imóveis, mas que têm pouco dinheiro. As indústrias não tendo onde tomar o crédito, vão quebrar, gerando mais desemprego, mais subconsumo. Além disso, sem crédito no mercado, as pessoas não conseguem tomar dinheiro emprestado para comprar automóveis, eletrodomésticos, casas. Vira um grande momento de redução do consumo, o que agrava a crise ainda mais. Para a gente ter uma ideia, em 1926, o custo das ações nos Estados Unidos, numa média, de maneira geral, girava em torno dos $100. Mais ou menos 2 anos depois, esse número cresce assustadoramente e chega a casa de $200 cada ação, em média. No ano de 29, quando ocorre a crise, então, essas ações têm uma despenca enorme e em menos de um ano o valor está abaixo de $40. Então imagine o prejuízo, uma pessoa que comprou uma ação por 100, ela chegou a valorizar 200 e agora essa ação vale menos de $40. É um prejuízo de $160 do valor máximo dessa ação e um prejuízo de $60 do valor inicial, que era 100. Esses prejuízos atingiam todas as pessoas, todas as empresas, todo mundo que investia no mercado de ações nos Estados Unidos. A produção industrial americana, ela cai vertiginosamente e, consequentemente, no resto do mundo, porque os países atrelados à economia capitalista vão sofrer.
A exceção são os países socialistas, como a União Soviética e o seu bloco de países, que não são afetados pela crise e a sua indústria continua indo muito bem, obrigado. O que ocorre, então, é que o comunismo começa a ser encarado pelos trabalhadores do mundo como uma alternativa viável, já que não havia sido atingido pela crise do capital liberal. Aliás, como quem vence a Primeira Guerra são os países capitalistas liberais, e logo em seguida vem esta crise horrenda, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, as pessoas começam a culpar o liberalismo pela crise. E todas as conquistas advindas com o liberalismo, como o voto feminino, por exemplo, um aumento na liberdade sexual das pessoas, começam a ser vistas como uma causa da crise. E uma maneira de resolver a crise, então, era limitar a liberdade das pessoas, principalmente de grupos LGBTs e mulheres. Outros países que tiveram crescimento industrial após a crise de 29 foram aqueles países que assumiram regimes totalitários, como a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão. Esses países que tinham regimes, se não totalitários, pelo menos ditatoriais, têm um crescimento econômico interessante. Por quê? Vários dos negócios que estavam nas mãos de estrangeiros vão ser tomados e passados para mãos de negociantes alemães. Vários trabalhadores estrangeiros que estavam empregados vão ser desempregados, enviados a campos de concentração ou até mesmo são forçados a migrar-se desses países. Dessa forma, os trabalhadores alemães começam a assumir os empregos, trabalhadores italianos, trabalhadores japoneses, o que vai melhorar a economia para a nação, mas apenas para as pessoas daquela referida nacionalidade. Então, o crescimento econômico ele não pode ser a única baliza para a gente avaliar a saúde de um Estado, porque senão a gente vai dizer que a Alemanha de Hitler era uma Alemanha saudável, e não era, como nós já sabemos. E é interessante observar que o capital ele não observa a forma de governo para investir. Os estados totalitários, então, que tinham um crescimento econômico, eram os que mais recebiam investimento, inclusive se comparado aos países liberais como Estados Unidos, Inglaterra e França. A Alemanha, por exemplo, ela vai ter um percentual do seu PIB em investimento de 17%, enquanto os Estados Unidos, no mesmo período, em 1937, tinha apenas 14,8% do seu PIB em investimento estrangeiro. Ou seja, os investidores preferiam governos mais seguros, que pagassem os dividendos do dinheiro tomado emprestado. Observa-se, então, que o desemprego cresce nos países liberais e aqueles países que vão assumindo a forma de governo fascista ou a forma de governo comunista têm queda no desemprego ou estabilidade nesse desemprego. A Alemanha, por exemplo, em 1938, ela chega a 0% de desempregados. Mas é importante ressaltar que não havia desempregados na Alemanha porque as pessoas eram presas. Então os não alemães ou eram expulsos do país ou saíam do país antes que fossem expulsos e presos, e aqueles que insistiam em continuar poderiam ser presos nos campos de trabalho forçado, nos quais as pessoas trabalhavam, produziam, geravam riqueza, mas não consumiam, não recebiam parte dessa riqueza como recompensa pelo trabalho. Então, era uma maneira de acabar com o desemprego. No caso da União Soviética, ocorre algo semelhante, que são os gulags, os campos de trabalho forçado, que o Stalin vai mandar várias pessoas para a Sibéria, para locais mais distantes da União Soviética e da Rússia, como forma de punição. Então não haviam desempregados, haviam prisioneiros políticos. Mas é importante salientar que não era um ambiente saudável de se viver esse pleno emprego. Esses estados totalitários adotavam medidas que resolviam o problema de maneira regional, de maneira nacional apenas. Então, a retração no comércio mundial ela é enorme. Para a gente ter uma ideia, em 1929, o comércio mundial girava em torno de 3 bilhões de dólares. Quando chega em 1933, o comércio mundial era abaixo de 1 bilhão de dólares. Isso quer dizer que as soluções dos estados totalitários, fascistas e nazistas eram soluções que não duravam muito tempo, eram soluções que teriam um tempo de duração muito curto, porque numa economia globalizada, ou todos os países vão bem, ou não dá para ninguém ir bem. É necessário que os países mais pobres, por exemplo, tenham um mínimo para garantir a sobrevivência dos seus habitantes. Dessa forma, não dava para salvar apenas meia dúzia de países, era necessário salvar a economia mundial. E essas posturas egoístas de fechamento de fronteiras, de inibição do comércio mundial, teriam então uma curta duração como resultado positivo.
Bom, se a solução da crise parece apontar para estados totalitários interventores na economia, esse caminho não vai ser tão diferente assim nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos continuasse sendo uma democracia, após 2 anos e meio de crise, o governo americano finalmente começa a intervir na economia quando ocorrem as eleições e os republicanos cedem a presidência da República para os democratas. O presidente eleito Franklin Delano Roosevelt, um homem que tinha várias dificuldades pessoais e que havia conseguido superá-las, era visto como aquela pessoa ideal para solucionar a crise nos Estados Unidos. E ele, baseado nas medidas do economista Keynes, famoso keynesianismo, ele vai adotar pequenas estratégias de interferência no Estado e regulação na economia. Os liberais eram completamente contrários a isso. Acreditavam que aquela crise era uma fase e que a mão invisível do mercado regularia então a economia. Entretanto, não dava para esperar mais, tendo em vista que países como Alemanha, Itália e, como acabei de dizer, Japão e União Soviética se recuperavam economicamente. E o fascismo desses países como Itália e Alemanha e o comunismo como na União Soviética passavam a servir de exemplo e de referência para os trabalhadores do mundo, o que era perigoso. Então era necessário salvar a democracia, adotando medidas intervencionistas. E é nesse sentido que Franklin Delano Roosevelt vai lançar um plano chamado New Deal, ou Novo Acordo. Com esse plano, o Estado passa a fiscalizar as empresas, os bancos, e o objetivo desse plano, então, era evitar as fraudes econômicas que ocorriam aos montes nos anos que precederam a crise, bem como evitar um ambiente especulativo e evitar com isso que os bancos quebrassem, diminuindo o crédito e agravando a crise ainda mais. Roosevelt, do Partido Democrata, adota então políticas de bem-estar social, ou seja, o Estado também seria responsável para garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Dessa forma, o Estado precisa agir. Repito, regulamentando a economia, incentivando o crescimento econômico e dando garantias sociais para as pessoas. O Estado passa, então, a ser o principal investidor da economia, demandando a construção de obras públicas, tais como escolas, hidrelétricas, pontes, estradas, viadutos, gerando emprego e contratando a iniciativa privada para a execução dessas obras. Tudo isso tinha como objetivo diminuir o desemprego nos Estados Unidos e recuperar a economia. Além dos investimentos estatais, havia também uma forte regulamentação. O Estado fiscalizava o estoque das indústrias, fiscalizava as operações bancárias, tudo isso com o objetivo de evitar que a iniciativa privada fraudasse o mercado econômico, como ocorreu nos anos que precederam a crise, e estendesse ainda mais esse período de crise. É curioso observar que a intervenção do Estado, ela traz resultados nos Estados Unidos. E houve uma recuperação econômica entre 1933 e 1937. Porém, o fôlego do Estado acaba, o endividamento e a dívida pública crescem muito, o que faz o Estado ter que investir um pouco menos. E aí a gente vê novamente os números econômicos dos Estados Unidos caírem mais uma vez e a crise permanecer. Além de fiscalizar a economia e investir no mercado, o governo também dava subsídios agrícolas, com a finalidade da produção americana ficar mais em conta em relação à produção mundial. Ou seja, os Estados Unidos, por meio do seu governo, pagavam uma parte da produção dos trabalhadores rurais, das fazendas rurais, com o objetivo de que elas pudessem ter um investimento menor na produção e pudessem vender esse produto mais barato no mercado. Também havia uma regulação dos estoques dessas fazendas, desses produtores rurais, com o objetivo de não ter excesso de mercadorias no mercado, fazendo os preços caírem, ou ter falta acentuada, fazendo os preços subirem demais. Ou seja, é um Estado regulador da economia. Além disso, o Estado vai investir na segurança social e surge nos Estados Unidos, ali pelos idos de 1930, a Previdência Social, que garantia seguro-desemprego e aposentadoria para os maiores de 65 anos de idade. É bom ressaltar que a previdência privada não é uma invenção americana. Ela já havia sido inventada na Alemanha durante o cargo de primeiro-ministro de Otto von Bismarck, que entendeu que os trabalhadores precisavam de uma proteção de Estado, já que a fuga de capitais e capital financeiro dos Estados europeus para suas colônias era grande. Então era necessário garantir que o trabalhador alemão tivesse garantia de vida.
A mesma coisa, inspirado nesse modelo de Otto von Bismarck, vai acontecer nos Estados Unidos e no mundo. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas também vai criar a Previdência Social. Ela vira uma solução para amparar o trabalhador que estava desempregado e, portanto, desamparado por causa da crise. O Estado americano, por meio do New Deal, também vai reduzir a jornada de trabalho das pessoas. Isso quer dizer que um trabalhador que trabalhava cerca de 8 horas por dia trabalhará agora 4 ou 6 horas, fazendo com que as horas restantes fossem trabalhadas, ocupadas por trabalhadores desempregados. Era uma maneira de distribuição de renda e fazer com que pessoas sem renda alguma ou com baixíssima renda pudessem elevar os seus rendimentos familiares. E é claro, rendimentos familiares sendo elevados, você reaquece o consumo novamente. O New Deal trouxe resultados considerados positivos, porque recupera a economia, permite às pessoas sobreviverem à crise, mas aumenta demais o endividamento do Estado. A dívida pública cresce muito durante o New Deal. Tanto é, como eu já lhe disse, que em 1937 a gente vê uma nova queda econômica porque o fôlego financeiro do Estado havia sido reduzido. Então, em resumo, o New Deal era um grande pacote de medidas que visavam aquecer a economia americana. Você tinha uma grande iniciativa de obras públicas por parte do Estado, o controle sobre a atividade bancária, industrial, do mercado financeiro de maneira em geral, a desvalorização da moeda americana para atrair capital, ou seja, o dólar valeria menos que as outras moedas, atraindo investimento dos outros países para os Estados Unidos. O governo americano também oferecia subsídios aos agricultores, a fim de que a produção americana ganhasse mercado, e também estabeleceu um salário mínimo, porque dentro das leis de livre mercado, se há excesso de mão de obra, você tem um salário baixíssimo. E o governo americano entende que a recuperação se daria pelo consumo das famílias. Daí então a necessidade de salários mais dignos para essas famílias. A redução da jornada de trabalho com a finalidade de partilhar o desemprego entre as pessoas, né? Então as pessoas desempregadas passariam a ocupar alguma hora de trabalho para ganhar algum rendimento, e a proibição do trabalho infantil. Porque não há futuro numa nação em que as crianças não estão estudando, você não tem qualificação de mão de obra, você não está formando a próxima geração de trabalhadores produtivos. Esse pacote criava novos empregos, aumentava os rendimentos familiares e, consequentemente, o aumento do consumo, o que reaquecia a indústria e o comércio, que vão, por sua vez, então, empregar novas pessoas e aumentar a geração de empregos, aumentar a renda das famílias e reaquecer o consumo. É um efeito cíclico. Além disso, quanto mais vende o comércio e a indústria, quanto mais as pessoas ganham, mais impostos elas pagam ao Estado. Então, dessa maneira, reabastecendo os cofres estatais para dar início ao ciclo de investimentos. Pessoal, em resumo, isto é a crise de 29. Agora, nós vamos começar a ver os estados totalitários. Então, a ascensão dos estados totalitários, sobretudo na Europa, ela está diretamente relacionada com a crise de 29, a crise econômica. Quando ocorre a crise do capitalismo liberal, governantes populistas não perdem a oportunidade de apontar o dedo para o capitalismo, para a democracia e acusá-los da grande miséria que o mundo vivia, propondo então soluções fáceis para uma crise econômica que na verdade era complexa. É assim que vários desses governantes populistas vão ascender em suas carreiras políticas, tal qual Mussolini, Hitler e o próprio Stalin, que vai se vangloriar de não sofrer com a crise econômica, uma vez que havia adotado na Rússia o regime comunista. O contexto então que se dá a ascensão desses estados totalitários está diretamente relacionado com a crise, com o desemprego. Além da crise, também haverá uma radicalização política, em que as pessoas acreditavam que deveriam haver uma concentração de poder no executivo, ou seja, no presidente, para que ele solucionasse a crise sem ser atrapalhado pelo Congresso. Surge um sentimento antipolítica. O político, ele é visto como alguém que é corrupto e que faz mal à nação. E somente um executivo forte poderia livrar a nação desse político corrupto. Dessa forma, o Hitler chega ao poder, por exemplo. Ele é visto como um líder incorruptível, um homem bom, com tradições e raízes baseadas no conservadorismo e que salvaria a Alemanha, por exemplo, desses maus políticos e dos infortúnios da crise de 29. É necessário entender que essa polarização
ela se dá num contexto de comunismo de um lado e fascismo de outro, já que com a crise de 29, os estados liberais capitalistas, democráticos, haviam entrado em profunda crise. Então você tem de um lado uma opção comunista ou uma opção fascista. Daí dá-se a polarização e o crescimento de notícias falsas com teorias conspiratórias e propagandas falsas, seja de partido ou seja de governo. A ideia era criar um ambiente de insegurança e que era necessário estabelecer segurança por meio da força, por meio do militarismo e por meio de um governante único que restabeleceria a ordem. Além disso, havia o contexto de questões não resolvidas devido ao Tratado de Versalhes, assinado com a Alemanha ao fim da Primeira Guerra Mundial. Nós estudamos que ao longo da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras havia impactado os nacionalismos de maneira que os enfraquece. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, por exemplo, ele vai reforçar, ele faz o nacionalismo alemão crescer novamente. Os alemães se unem, uma vez que se sentiam prejudicados por ingleses, por franceses, uma vez que eles se viram obrigados a adotar uma república conhecida como República de Weimar, que era democrática e liberal. E os alemães, de maneira geral, eram um povo bem conservador, tendo em vista que no Segundo Reich você tinha o Kaiser Guilherme II com raízes ainda absolutistas. Essa transição de raízes absolutistas para a democracia republicana, liberal, ela não foi bem engolida pela geração alemã, que ainda era conservadora, que ainda era absolutista e que ainda era muito tradicional. A Alemanha, nesse contexto de crescimento do liberalismo, ela se torna meio que uma referência para outros países, no que diz respeito às liberdades individuais. E essas liberdades individuais vão gerar o ressentimento numa classe alemã conservadora, que vão apoiar então esses regimes fascistas e nazistas, principalmente devido à aquiescência da República de Weimar com as cláusulas do Tratado de Versalhes. Não foi bem visto que a Alemanha concordasse com essas cláusulas. E a República de Weimar havia assinado o Tratado de Versalhes, não é mesmo? Então, o que ocorre? Uma insatisfação com essa forma de governo republicana, democrática, liberal, que muda os nossos costumes e acena positivamente para um tratado que pune severamente a Alemanha. Dessa forma, a palavra totalitário, o governo totalitário, surge como um contraponto inicial ao liberalismo. Se você tinha, na Primeira Guerra Mundial, a vitória do capitalismo liberal burguês, que preconiza a baixa intervenção e a baixa regularização do Estado na economia, dentre outras coisas, as liberdades individuais estavam acima do próprio Estado, no Estado totalitário não é assim que acontece. No Estado totalitário, tudo está no Estado, nada é contra o Estado e nada está fora do Estado. É a frase famosa do ditador Mussolini, ou seja, o Estado é tudo, o Estado intervém até nas questões domésticas, até na sua vida amorosa o Estado interviria. Dessa maneira, a gente vai observar que nos estados totalitários, seja do fascismo e nazismo, que estão mais no espectro à direita, ou seja, o stalinismo que está no espectro da esquerda, eles têm características divergentes e características convergentes, ou seja, semelhanças e diferenças. Dentre as diferenças, a gente pode destacar, por exemplo, o seguinte: no Estado stalinista, totalitarismo à esquerda, a gente vê a inexistência de propriedade privada dos meios de produção. Você tem a abolição, a extinção da propriedade privada dos meios de produção. Já nos estados fascistas de direita, mais linkados à extrema-direita, a propriedade privada permanece existindo. E esse é um motivo da burguesia industrial e até mesmo daquela burguesia que era liberal abrir mão dos seus princípios liberais e apoiar então o fascismo. Alguns autores tratam o fascismo como botão de emergência do capitalismo. Como o capitalismo havia entrado em crise e a gente viu um crescimento do comunismo, então aperta-se o botão da violência, aperta-se o botão da centralização do poder para que um governante com poderes quase que totais ou quiçá totais pudesse então restabelecer a ordem que favorece a burguesia. Outra diferença é a supressão da religião. Num Estado totalitário linkado à esquerda, mas vinculado ao socialismo e ao comunismo, a religião pode existir, mas não pode intervir na política. Um exemplo claro disso é quando Lenin assume o poder na Rússia em 1917, embora Lenin não fosse totalitário, nem mesmo um ditador, a primeira lei que ele cria
é a lei de aborto. Uma das primeiras leis adotadas na Rússia era a permissão do aborto para as mulheres, uma vez que isso não acontecia devido ao conservadorismo da Igreja Ortodoxa Cristã na Rússia. Com essa medida, o Lenin dava um recado muito claro para a Igreja, que agora Estado e Igreja estavam separados e que a Igreja estaria submetida às leis do Estado. O que faz, por outro lado, que a Igreja, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela evangélica, apoiassem os governos fascistas. É importante dizer que as igrejas podem apoiar institucionalmente o nazismo e o fascismo, mas isso não quer dizer que as pessoas dentro das igrejas consentem com esse apoio. Havia também muita resistência. Afinal de contas, a história não é homogênea, pelo contrário, ela é bem heterogênea. Dentre as características que são convergentes, ou seja, semelhanças, a gente vai assistir à existência de um partido único de massas, porém, dentro desse partido existe um comitê que toma as decisões, não são as massas que tomam as decisões. No caso do stalinismo, por exemplo, Stalin conseguiu concentrar o poder nele de tal forma que Leon Trotsky, concorrente do Stalin, como nós já vimos, ele vai alegar o seguinte, que no início foi estabelecido o governo do povo, depois o governo do partido, depois o governo do comitê e, por último, o governo de um homem só, Stalin. Já na Itália de Mussolini, por exemplo, o Mussolini era mais um testa de ferro da burguesia. O parlamento que foi fechado existia, digamos assim, nos bastidores, né? A alta burguesia, os ricos, acabavam impelindo Mussolini a tomar as decisões que eram do interesse dessa alta burguesia. Seria um parlamento clandestino, um parlamento de classe clandestino. A Alemanha, Hitler consegue controlar um pouco mais do poder e centralizar nele, mas ainda assim ele tem que ouvir bastante vozes. Talvez desses três, aquele que conseguiu o maior êxito em concentrar poder e totalizar o poder do Estado tenha sido Stalin. Outra medida em comum é o expansionismo, né? Tanto o nazismo como o stalinismo, tanto o espectro totalitarista da direita quanto a esquerda são imperialistas, pretendem expandir e conquistar territórios que não lhe pertencem. Também tem a militarização da sociedade, ou seja, uma sociedade armada, uma sociedade que possa se defender individualmente, né? Mais ou menos uma selva sem lei, cada um com a sua arma em casa. E também havia a busca de um inimigo comum. No caso do stalinismo, o burguês. No caso do nazismo, por exemplo, o judeu. Havia também uma ideologia dogmática cientificista, que é o seguinte: o dogma é uma crença inabalável. O dogma é uma crença que você não tem provas para ela, mas mesmo assim você acredita. Por exemplo, Cristo é filho de Deus. Nós não temos provas que Cristo é filho de Deus, mas quem é cristão acredita nisso, né? O dogma ele anda muito de mão dada com a fé, mas não só com a fé, com a política também. Então, o que ocorre é que buscava-se confirmar o dogma por meio de pesquisas científicas ou pseudocientíficas. Então, por exemplo, um médico alemão media lá o crânio de um judeu e achava a medida X. Depois media o crânio de uma pessoa ariana e achava a medida X mais 1. Essa diferença, segundo este médico, seria a explicação para os judeus serem uma raça inferior, ou seja, nada a ver com nada. Por isso que é uma pseudociência, um cientificismo, para reforçar o dogma, para reforçar a crença dogmática. Além disso, a autonomia coletiva, seja no Estado totalitário de direita ou de esquerda, a vontade do povo, né, ela é extinta e cede espaço para o partido, que saberia o que é melhor para o povo. As individualidades são tiradas de foco, de objetivo. O que importa é o todo. Os indivíduos são atomizados e, por serem atomizados, só faz sentido ser indivíduo se você existe e coexiste no tecido social. Uma pessoa isolada, uma pessoa individualista, não consegue sobreviver ou não deveria conseguir sobreviver num estado totalitário. Além disso, tanto no regime de direita quanto de esquerda, existe a polícia política secreta, que começa a investigar os seus próprios cidadãos, que começa a investigar os próprios membros do partido e do governo, a ponto da Hannah Arendt diferenciar o Estado totalitário de um Estado ditador desta maneira. O Estado totalitário seria aquele que persegue os seus inimigos, inclusive os seus correligionários, os seus partidários, os seus apoiadores. Por quê? Não pode existir outra forma de poder. Nem mesmo o poder dos amigos pode existir, nem mesmo o poder dos aliados pode existir.
Todo poder é uma ameaça à centralização, diferente de uma ditadura em que, em tese, se perseguiria apenas os inimigos. No Estado totalitário, persegue-se os inimigos, os amigos, os aliados, e o carrasco de ontem torna-se a vítima de hoje, isso nos dizeres de Hannah Arendt, uma filósofa judia que viveu nesse período e que vai escrever a respeito, então, dos estados totalitários. Os estados totalitários também são criadores de propagandas para convencer o público da posição do seu líder, do carisma do seu líder. Havia uma propaganda por persuasão em que você literalmente vai de porta em porta e tenta convencer as pessoas da sua ideologia, sobretudo aquelas pessoas que lhe interessam. Exemplo, o alemão ariano ser convencido pelos hitleristas, pelos nazistas, de que ele realmente era uma raça superior. Esse é um exemplo. A outra forma de propaganda era a propaganda por sugestão, em que você cria imagens como essa que você está vendo aí agora, em que sugere que o judeu, aí é o centro, é responsável pelo liberalismo, aí representado pelo símbolo da Estátua da Liberdade, ao mesmo tempo que é responsável pelo comunismo, representado pela estrela vermelha que está no peito dele. Ou ainda nesta outra imagem, na qual aparece um soldado americano negro, animalizado, com capacete escrito USA, dentro de uma igreja católica, provavelmente italiana, destruindo a fé católica, uma vez que os americanos são protestantes. Então, o crescimento do liberalismo democrático, no qual os Estados Unidos haviam se tornado a capital, seria nada mais nada menos do que o esmagamento da fé católica, por exemplo. Existem alguns problemas com esse conceito de totalitarismo que eu tanto venho falando, né? O primeiro problema é a universalidade. O totalitarismo seria o mesmo em todos os lugares que ele ocorre? O totalitarismo que aconteceu na União Soviética seria o mesmo totalitarismo que aconteceu na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini? Existe uma característica comum do totalitarismo para todos, né? Ele seria universal? Outra questão é a temporalidade. Os estados totalitários teriam acontecido apenas no início da década de 20, na Itália, em 1922, até 1945 ou até 1953, com a morte de Stalin. Até quando durou o totalitarismo? É possível encontrar estados totalitários hoje, como a Coreia do Norte, quem sabe a China? São perguntas que se fazem porque não há respostas claras para elas mesmo. Existe um tipo ideal de totalitarismo, ou seja, uma única maneira de se expressar de forma totalitária? E existe mesmo totalitarismo? É possível um Estado controlar o seu povo de maneira total? Porque quando a gente acredita que sim, a gente apaga as resistências. E a própria existência dos campos de concentração provam que haviam pessoas que resistiam aos estados totalitários, de maneira que o Estado não tinha controle absoluto e total sobre os corpos das pessoas e sobre aquilo que elas pensavam. O totalitarismo, a gente destaca aqui, de um lado, então, na esquerda, né, o stalinismo, e à direita, o nazismo, o fascismo, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Aqui nós vamos destacar o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. A palavra fascismo vem da palavra fácio ou fátio, que seria um grupo de gravetos todos unidos que, portanto, seriam difícil de quebrar. É aquela ideia do indivíduo atomizado. O graveto isolado, ele é quebrável. O graveto todo junto, todo unido, não dá para quebrar, é mais difícil. Tá? Além disso, o fascismo ele incentiva a existência de milícias, ou seja, grupos de jovens e de homens armados com aquilo que fosse possível, paus, pedras, porretes, armas de fogo, por que não, para poder inibir, para poder intimidar os opositores, os adversários do fascismo. Dentre as características do fascismo na Itália, a gente pode questionar a ideia de totalitarismo, uma vez que Mussolini ele era meio que um testa de ferro da burguesia industrial italiana. Há uma outra característica que é o anticomunismo, né? O fascismo, por natureza, ele é anticomunista, ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele, né, se reinventa para combater a tão temida ameaça comunista para a burguesia. O antiliberalismo, né, toda forma de poder, inclusive o poder econômico, deve ser submetido ao Estado, então o indivíduo não pode fazer o que ele quiser. O antissindicalismo, né, não pode haver organização de trabalhadores, e também o corporativismo, que são as instituições do Estado se protegendo. Ao invés de você ter um executivo, um legislativo e um judiciário independentes, pelo contrário, eles se protegem, eles se ajudam. Isso quando existe o judiciário legislativo.
No caso da Itália, o legislativo foi fechado, mas o judiciário não. Ele permaneceu de pé. Era necessário manter uma ordem fascista no mundo italiano e isso vai acontecer por meio do poder judiciário. O cenário em que surge o fascismo na Itália é o cenário em que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, os italianos não recebem aquilo que fora prometido a eles para eles mudarem de lado. Lembrem-se que os italianos lutavam ao lado da Tríplice Aliança e passam para o lado da Tríplice Entente sob a promessa de apoio nos domínios coloniais em África. Porém, eles não recebem esse apoio. Então, isso gera um sentimento de revanchismo, de vingança. Principalmente quando vem a crise de 29, que a Itália mergulha nessa crise e o grande motivo alegado era a ausência de cumprimento das promessas feitas na Primeira Guerra Mundial. Se essas promessas tivessem sido cumpridas, a Itália não teria entrado em crise. Mas você já sabe que isso não é verdade. A Itália teria entrado em crise de qualquer maneira, porque a crise acontece no epicentro do capitalismo, que são os Estados Unidos. Então, todos os países capitalistas cuja economia, de alguma forma, estavam atreladas à economia americana, entrariam em crise, com colônia ou sem colônia. Agora, o principal fator de crescimento do fascismo é o avanço do comunismo e suas estratégias de tomada de poder. Havia dentro dos comunistas aqueles que acreditavam numa revolução cultural, numa revolução política, numa revolução por meio das armas, mas o que ocorre é que os partidos comunistas, as organizações sindicais com cunho comunista cresciam pelo mundo afora, sobretudo na Itália, muito próximo ali da União Soviética, muito próximo ali da Alemanha, onde tinha um grande crescimento também do comunismo. Então, em 1921, surge o Partido Fascista. Esse partido tinha por objetivo, dentre outros, obviamente, combater o comunismo e o liberalismo. E em 1922, já em pouco tempo de existência do partido, ocorre a Marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras, que era assim que os jovens italianos fascistas se vestiam, com uma camisa negra, para mostrar que eles eram uma massa unida e que não havia individualismo entre eles, saíram pelas ruas exigindo que um Mussolini, líder do partido e deputado, fosse nomeado pelo rei Dom Emanuel como primeiro-ministro da Itália. Essa marcha de 50 mil pessoas foi um verdadeiro quebra-quebra, teve muita consequência para jornais, para instituições comunistas e liberais, e pressionou o rei, que vai nomear Mussolini, então, como primeiro-ministro. Em pouquíssimo tempo, o Mussolini sofre um atentado contra a sua vida. E atentado contra a vida dele vai ser encarado como atentado contra o Estado italiano, o que justifica, então, Mussolini acumular cargos. Além de ser primeiro-ministro, ele também se torna secretário de Estado e chefe de governo, o que dá a ele plenos poderes para eliminar partidos políticos, exceto o Partido Fascista. Ele fecha a Câmara e o Senado, por isso eu lhes falei que existe, digamos assim, um parlamento clandestino, que era a burguesia que decidia junto com ele. Elimina o direito de greve e o direito de liberdade de imprensa, e ele vai também acabar, ele vai promover uma reforma educacional para que as crianças aprendessem sobre o fascismo, sobre os camisas negras, ou seja, que as crianças se tornassem camisas negras quando crescessem, e ele vai criar a pena de morte na Itália. Tudo isso porque ele acumulou esses cargos, concentrando cada vez mais poder nele. Em 1927, ele vai criar a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que era uma carta que passava a seguinte mensagem: os trabalhadores não precisavam de se organizar em sindicatos porque o Estado proveria os trabalhadores com leis que beneficiassem a eles, trazendo dessa forma o apoio de muitos trabalhadores para o governo fascista. E em 1929 ele vai assinar com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, que reintegra Roma à Itália e cria o Estado do Vaticano, um Estado pequeno, cuja guarda é feita pela polícia da Suíça, emprestada, e cujo líder é o Papa. O Estado italiano paga por este território, indeniza a igreja por este território e se compromete a adotar o ensino do catolicismo nas escolas. Essas foram as condições que a igreja exigiu para fazer a concessão de Roma à Itália. Do ponto de vista econômico, Mussolini adota também políticas intervencionistas, barreiras alfandegárias, uma economia nacionalista e expansionista, a ponto de invadir a Etiópia em 1935, como se fosse a forra pela tentativa de invasão na década de 1890, que foi frustrada pelos etíopes que resistiram. Então, começa, por parte do governo fascista, um grande redirecionamento educacional no país.
para ensinar a história italiana de acordo com o exacerbado nacionalismo fascista. Veja bem essas imagens. Os jovenzinhos, camisas negras, marchando, o Mussolini segurando uma criancinha no colo, né? Os alunos de primeira classe indo para a escola, sendo que as colunas representam o símbolo do fascismo, o fácio do fascismo. Aqui algumas crianças aprendendo, todos vestidos de camisa negra, né? Aprendendo a atirar, né? Era a sociedade militarizada. Enfim, o Mussolini tinha então um desejo de expandir o fascismo na Itália e assumir plenos poderes, e ele consegue fazer isso durante um bom tempo. E na Alemanha? Como é que se deu a ascensão do nazismo na Alemanha? Bom, o cenário é muito semelhante, né? O final da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que faz a Alemanha perder territórios, seja na Europa ou territórios coloniais, a devolução da Alsácia e Lorena para a França, que vão gerar uma humilhação nacional, na qual os alemães vão desejar então um revanchismo contra aqueles que impuseram essas medidas, que eram nada mais nada menos que os franceses e os ingleses. É instalada também, a contragosto dos alemães, a República de Weimar, que, como eu já lhes disse, era uma república democrática, liberal, que vai ampliar o direito de várias categorias minorizadas na Alemanha, como as pessoas LGBTs e também as mulheres. Mesmo antes da crise de 29, o comunismo já avançava na Europa e não vai ser diferente na Alemanha. E em 1919 ocorre uma tentativa de golpe comunista na Alemanha, na região da Bavária, que por alguns poucos dias, se não me engano 48 horas, vai se tornar comunista. O golpe é rechaçado, ele é vencido, e no meio à derrota do golpe, Rosa Luxemburgo, uma autoridade marxista, comunista, vai ser assassinada. Ela não é assassinada só porque ela era comunista, só porque ela era marxista. Ela é assassinada porque ela era mulher e porque ela era feminista, e o movimento feminista ganhava muito espaço dentro dessa república liberal. Ou seja, desde 1919, então, a gente já vê o conservadorismo alemão atuando para manter a Alemanha tal qual era no Segundo Reich. Já em 1920, menos de um ano depois da tentativa de golpe na Bavária, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E não se enganem com a palavra socialista. Isso não quer dizer que o partido nazista era um partido comunista. A palavra socialista é polissêmica, ela tem vários significados, e neste caso aí ela está representando que é para o bem-estar dos trabalhadores alemães. Né? Trabalhadores alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não é o bem-estar dos trabalhadores do mundo, como preconiza o comunismo, tá? Esse partido ele tinha algumas premissas, dentre elas que a sociedade era maior que o indivíduo, ou seja, não deveriam existir indivíduos, mas existir massas. Também defendia o expansionismo nacionalista, a conquista do espaço vital, ou seja, reconquistar os territórios que a Alemanha havia perdido ao longo da Primeira Guerra Mundial e expandir esses territórios, além da união com a Áustria, né? Ou seja, no passado, a Áustria e a Alemanha eram um território só, que foi separado no contexto da Reforma Protestante lá no século XVI, século XVII. A ideia era unificar novamente a Áustria e a Alemanha, como a gente vai ver que vai acontecer mais adiante no Anschluss. O Partido Nazista também era contrário à República de Weimar, que era considerada uma traidora da pátria, uma vez que havia assinado o Tratado de Versalhes e assentido com o Tratado de Versalhes. Defendia-se também a construção de um terceiro Reich, um terceiro Império Alemão. Defendia-se também o descumprimento do Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes não fosse cumprido. E, por último, não menos importante, a supremacia ariana, que é uma teoria de um teórico chamado Gobineau, que ele acreditava que os brancos arianos eram a raça superior. Existia para ele os brancos arianos e os brancos mediterrâneos. Os brancos mediterrâneos é aqueles, como o próprio nome explica, banhados pelo mar Mediterrâneo. Os brancos arianos seriam mais nórdicos. Os alemães acreditavam ser os herdeiros diretos dos principais vikings. Tudo balela, nada disso procede cientificamente, mas como a gente já viu, os estados totalitários, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, eles se baseiam nas crenças e não nas verdades. Se baseiam nos dogmas e não na razão. Eu gostaria de pedir licença para ler um trecho de um discurso de Hitler que exemplifica muito bem aquelas ideias do partido nazista. Então vamos lá, abre aspas. Exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha. Exigimos territórios para a alimentação do nosso povo e o estabelecimento do excedente de sua população. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo.
não pode fazer parte do povo, senão aquele que for de sangue alemão. O partido combate o espírito judeu materialista e está convencido de que o interesse geral prima o interesse particular. É baseado nessas ideias de que os alemães merecem um Estado maior, merecem um Estado imperial e merecem se sobressair em relação às demais nações, que em 1923 vai ocorrer o putsch da cervejaria de Munique ou a tentativa de golpe em Munique, na qual os nazistas tentam tomar o poder à força em 1923. Porém, o golpe vai ser mal sucedido, vários nazistas vão ser presos, dentre eles Hitler, e ele vai escrever um livro então conhecido como Mein Kampf ou Minha Luta, no qual ele vai disseminar o ódio aos bolcheviques, o ódio aos judeus e o ódio às democracias vencedoras da guerra. Este livro vai se tornar um best-seller na Alemanha, vários alemães vão comprar. Esse livro vai ser vendido em livrarias, em açougues, em bancas de revistas, em qualquer lugar, porque torna-se um produto muito valioso dentro da Alemanha. Os alemães começam a ver aquilo como uma solução para o problema deles. Todos os alemães? Óbvio que não. Na verdade, era uma minoria que apoiava, mas uma minoria barulhenta e militante. E o pior, armada. Após a tentativa frustrada de golpe, o partido nazista entra em declínio. Mas aí vem a crise de 29 e todo o discurso nazista de um Estado alemão forte, de um Estado alemão poderoso, vem à tona novamente. E esse discurso ele vai ser reciclado e colocado em prática novamente. E o partido nazista vai crescer nas votações para o parlamento. Em 1932, por exemplo, existe uma grande vitória do partido nazista que vai ocupar cerca de 37% das cadeiras do parlamento. Não era a maioria, nunca foram a maioria, mas eles conseguem a nomeação de Hitler como chanceler de governo. Como? Se unindo ao Partido Católico com a aquiescência do Papa daquele momento, que viam no comunismo uma ameaça maior, já que suprime a Igreja, fazendo com que ela ficasse subalterna ao poder do Estado e também confisca a propriedade privada do meio de produção. E a Igreja era, na época, e ainda hoje, o maior banco imobiliário do mundo, ou seja, o maior detentor de terras do mundo. A Igreja temia perder os seus bens, temia perder poder e vai apoiar o partido nazista na eleição de Hitler como chanceler. Até que em 1933 acontece o incêndio no Reichstag alemão, no parlamento alemão. O que isso significa? Os nazistas, o partido nazista vai falar que quem incendeia o parlamento foram os comunistas. E vão colocar a culpa, então, nos partidos comunistas, nas associações comunistas que existiam na Alemanha. Para completar, ocorre uma triste coincidência de que um trabalhador do parlamento foi preso dentro do parlamento na hora do incêndio. E ele era comunista. Ele tinha cometido algum crime? Não. Ele só estava dentro do parlamento na hora do incêndio. E como ele era comunista e o Hitler aparece dando uma entrevista para os jornais, enquanto o parlamento ainda pegava fogo, ele vai até o local do parlamento, as portas do parlamento e faz essa coletiva, com o parlamento atrás dele, em chamas, acusando os comunistas. Bastava o rapaz ser comunista para ele ser considerado culpado. E ele foi preso. Não pôde entregar ninguém porque não havia sido ele que botou fogo. E existe uma teoria especulativa de que foram os próprios nazistas a pôr fogo no parlamento. Por quê? Para justificar uma pressão para que Hitler tivesse mais concentração de poder a fim de proteger o Estado. Para piorar a situação, em 1934, o presidente da Alemanha, von Hindenburg, morre. Ele era o presidente da República de Weimar, né? Ao morrer, vai ser feita um plebiscito na Alemanha em que as pessoas vão ser consultadas se elas queriam que o Hitler assumisse os cargos de primeiro-ministro, como ele já era, chanceler, e também de presidente. E as pessoas, assustadas, com medo, incêndio no Reichstag, crise de 29, crescimento do comunismo, aprovam Hitler como cargo máximo, como o líder máximo da nação. Ele torna-se, então, Führer. E aí ele vai eliminar o Reichstag alemão. Ele vai fechar o parlamento alemão, assim como o exemplo de Mussolini, que fechou o parlamento na Itália. Dentre as primeiras medidas adotadas por Hitler, está o rearmamento do Estado alemão, que foi proibido pelo Tratado de Versalhes, como você bem deve se lembrar. O aprimoramento da Gestapo, que era uma polícia política de espionagem, característica típica dos estados totalitários, não é mesmo? A formação da SS, que era uma guarda pessoal de Hitler, que mais adiante vai assumir
trabalhos mais à frente do partido, e também o crescimento da SA, os famosos camisas pardas, que eram as milícias armadas de Hitler. Jovens que se vestiam com camisas pardas para mostrar a sua união e a sua massificação. Hitler também vai restringir os sindicatos, que via neles uma ameaça comunista iminente, e vai intensificar uma propaganda política e a censura por meio de Joseph Goebbels, que era um ministro da comunicação de Hitler, e ele vai criar toda uma narrativa por meio do cinema, da rádio, da música, daquilo que era cultura ariana, daquilo que era moral e daquilo que era imoral. Também vai ser fomentada a perseguição dos outros. Qualquer um que não era alemão deveria ser perseguido. Ciganos, semitas, são judeus, pessoas negras, pessoas LGBT deveriam ser perseguidas. Então, a grande liberdade que se viu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser perdida. As mulheres vão perder uma série de direitos, a mulher vai ser vista como aquela que é apenas reprodutora, dona do lar, não deve competir com o homem pelo espaço no meio público, e as pessoas LGBT vão ser perseguidas, os locais de reunião dessas pessoas vão ser fechados, e várias vão ser mortas e enviadas para campos de concentração também. Ocorre uma nazificação do cotidiano, por meio dos livros escolares, como você pode ver na imagem, a bandeira nazista sendo erguida. Esse é um livro escolar de 1941, né? Professor e alunos saudando a bandeira, bem como dois jovenzinhos camisas pardas erguendo a bandeira no mastro. A nazificação do cotidiano também passava por manifestações como essa, grandes desfiles militares em que as pessoas eram convocadas a participar saudando o grande líder, no caso Hitler. Havia no nazismo um projeto eugenista de limpeza étnica, de pessoas negras, de pessoas judias, da arte e da cultura que não era vista como uma cultura ariana. Como, por exemplo, você pode ver nessa imagem. Junta-se a figura do negro, animalizada mais uma vez, caricaturada, com a estrela de Davi no peito, tocando saxofone, instrumento do jazz, né? E coloca música degenerada escrita no cartaz, que era uma música imoral, considerada uma música que era poluída por ser criada por negros e etc e tal. Ou então propagandas como esse nesse cartaz, né, que diz que os inferiores se multiplicam mais. Você vê à esquerda uma mulher que teria alguma deficiência física e, portanto, considerada inferior, e ela tem mais filhos deficientes como ela, ao contrário da ariana pura, que sem deficiência alguma, que tem menos filhos. E por isso, os deficientes deveriam ser tratados como um peso para o Estado. O dinheiro que se gastava para manter uma pessoa deficiente manteria 10 famílias, é o que dizia os números alemães, que na verdade eram uma mentira. Então, bastava você ser uma pessoa deficiente física que você estava sujeito à prisão, como esses homens que aparecem na imagem. E nessas prisões, você ia mesmo para o túmulo, né? Para as covas rasas, para as covas comuns, em que as pessoas eram todas enterradas juntas ou separadas, como você está vendo aí. Desde que Hitler assume o poder em 1933, ele se prepara para a guerra. E ninguém vai impedi-lo. A Liga das Nações, que deveria articular os interesses mundiais por meios pacíficos, adota uma política conhecida como política de apaziguamento, que consistia em apaziguar os ânimos desses grandes ditadores, permitindo que eles fizessem pequenas conquistas e pequenas manobras. Por exemplo, um ano após ter se tornado Führer, que é o líder da Alemanha, Hitler anuncia que vai parar de cumprir o Tratado de Versalhes. E a Liga das Nações nada faz. O Hitler começa a rearmar seu exército e suspende o pagamento das dívidas. Em 1935 mesmo, a Itália vai invadir a Albânia e a Liga das Nações nada vai fazer. Vai apenas assistir de braços cruzados, achando que isso vai apaziguar os ânimos desses dois ditadores. Em 1936, a Alemanha vai ocupar a região da Renânia, que era uma fronteira desmilitarizada com a França, ou seja, não oferecia risco algum, e o Japão vai assinar com a Alemanha o Pacto Anticomitém, ou seja, o Pacto Anticomunista. E mais uma vez a Liga das Nações não faz nada porque está vendo nesse movimento um movimento que irá colidir com o comunismo. Japoneses e alemães, um a leste e outro a oeste, enfrentando simultaneamente os comunistas e pondo fim, quem sabe, a duas grandes ameaças que pairavam sobre a Europa, o fascismo e também o comunismo, uma vez que ao se enfrentarem, eles se enfraqueceriam. Ainda em 1936, ocorrerá na Espanha acontecimentos que mudarão toda a expectativa de enfrentamento entre nazismo e comunismo. Bom,
Em 1931, A Espanha. tornado uma república, deixado de ser uma monarquia. E desde então, comunistas, liberais e fascistas brigam pelo governo. Em 1936, ocorre as eleições na Espanha. E de um lado você forma uma frente ampla, popular, na qual tinha o objetivo enfrentar a possibilidade do fascismo ganhar, o Partido Fascista Espanhol ganhar, que era a Falange, esse partido. Então essa frente ampla, que era uma tendência da época, une de um lado liberais e socialistas e eles vencem as eleições. O partido A Falange, derrotado, liderado pelo general Franco, com apoio da Alemanha e da Itália, dá um golpe de Estado e não aceita o resultado das eleições, o que dá início então à Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939. Durante essa guerra, ocorre uma outra guerra. Em 1937, o Japão vai invadir as principais cidades chinesas, o que vai gerar uma rivalidade com os Estados Unidos. Nesse mesmo ano de 37, voltando à Espanha, a Espanha tem início então as suas primeiras escaramuças e conflitos provocados pelos exércitos, pela Força Aérea, melhor dizendo, alemã. A famosa Luftwaffe, que é a Força Aérea que começa a bombardear cenários espanhóis, civis, cenários que não tinham nada a ver com a guerra, inclusive a própria cidade de Guernica, que vai marcar então o início de uma vitória da Falange na Espanha, porque vai ser um bombardeamento que vai destroçar a cidade, vai mostrar a superioridade militar que a Falange tinha sobre a Frente Popular. A Frente Popular ainda conta com o apoio da União Soviética e conta também com o apoio das brigadas populares, voluntários do mundo inteiro que se juntavam para ir lutar contra o fascismo lá na Espanha. Essa guerra na Espanha ficou conhecida como laboratório de guerra, ou seja, uma preparação para a Segunda Guerra Mundial. E era durante esse confronto indireto entre a Alemanha e União Soviética em território espanhol que esperava-se então que deflagrasse uma guerra entre os dois lados. Mas, para a surpresa do mundo que assistia àquela guerra, a Alemanha e a União Soviética, mas na figura de Stalin, assinam um tratado chamado Ribbentrop-Molotov. Dois militares, alemão, Ribbentrop, e o militar russo, Molotov, assinam um tratado de não agressão e de cooperação comercial entre os dois países, o que faz descer um frio gelado na espinha de franceses e ingleses, porque eles entenderam que eles permitiram o crescimento da Alemanha e que ela não enfrentaria os soviéticos, mas sim, provavelmente, enfrentaria Inglaterra e França. Esse tratado, Ribbentrop-Molotov, só é assinado em 1939. Antes dele, ocorreu o Anschluss, que é a anexação da Áustria ao Império Alemão. É realizado um plebiscito na Áustria, o Partido Nazista Austríaco adotando medidas de terrorismo, espancando pessoas, agredindo bairros onde a maioria era contrária ao plebiscito, conseguem vencer esse plebiscito, eles conseguem ter mais votos. E a Alemanha anexa a Áustria sem um menor golpe. Em 1939, também o ano da assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov, a Alemanha vai invadir a Tchecoslováquia. Ela inicialmente invade uma região chamada Sudetos e depois ela vai invadir a Tchecoslováquia como um todo e conquistar todo aquele território. E por fim, em 1939, depois da assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov, que era um tratado de não agressão e de cooperação comercial entre os dois países, a Alemanha e a Rússia invadem simultaneamente a Polônia. O Hitler não esperava que a Inglaterra e França declarassem guerra a ele quando ele invadisse a Polônia. Mas Inglaterra e França finalmente vão agir, perceber que a política de apaziguamento não surte efeito e vão atacar a Alemanha, dando início então à Segunda Guerra Mundial, que é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Um abraço e até mais.